Olá! Começa agora mais um Redtech Entrevista. Este é um espaço para conhecer alguns dos principais nomes que passaram aqui pela 42ª reunião anual dos dirigentes das instituições federais de educação profissional e tecnológica. Quem conversa comigo neste momento é o professor Jorge Guimarães, diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom dia. Para começar, explica para a gente o que é a Embrapi, qual é a proposta dela? A Embrapi é uma organização nova, tem uma estrutura privada que tem status de uma organização social. Organização social é um conjunto de novas entidades criadas mais recentemente no Brasil, que opera, vamos dizer, ações de política pública de interesse do governo. Isso funciona nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. Começou no sistema federal e ela, portanto, como organização social e uma instituição privada, tem por princípio assinar um contrato de gestão de temas de interesse do governo para desenvolver aqueles temas num processo mais ágil, mais flexível e menos burocrático do que ocorre com os órgãos do próprio governo. E por isso que a Embrapi foi constituída como organização social para enfrentar um desafio conhecido e antigo no Brasil, que era caracterizado como a dificuldade de instituições de pesquisa, sobretudo universidades, os próprios institutos federais, interagirem com a empresa. Ou seja, a conhecida interação universidade-ICT, instituições de ciência e tecnologia, no Brasil muito pobre há muitos anos. E a Embrapi foi concebida buscando enfrentar esse primeiro desafio. Então, a sua missão é desenvolver projetos de pesquisa aplicada e inovação nas indústrias. Por isso o nome de pesquisa de inovação industrial. Apesar de trabalharmos com as unidades, chamadas unidades, que são grupos de pesquisa das instituições públicas e também privadas, sem fins lucrativos, nós não lidamos diretamente com as empresas. Quem lida com as empresas são essas unidades que nós pré-selecionamos. E essas unidades são, inclusive, alguns institutos federais, né? São 9 institutos federais, os chamados polos de inovação dos institutos federais, que foram selecionados em 2 etapas. A primeira foi em 2014, foram 5, o Ceará, o IF da Bahia, um dos 2 de Minas, Minas Gerais, tem mais 2 que eu não estou me lembrando agora, mas enfim. O de Campos, né, do Fluminense, né, que constituíram o primeiro grupo dos 5 institutos, polos. A segunda etapa foram selecionados mais 4, né, aí isso incluiu de Goiás, mais um em Minas, o sul de Minas, que é na área de café, de agroindústria do café, um em Mato Grosso, né? E constituindo, portanto, os outros 4, na Paraíba também, mais um, os 4 da segunda leva. Os primeiros já estão numa renovação, numa fase de renovação dos seus contratos conosco. Os segundos só faremos isso daqui mais 2 anos. Entendi. Realmente, apesar de ser recente, já está em uma área bastante abrangente do país, né? Muitas tecnologias são desenvolvidas nesses grupos, né? Automotiva, né? Como eu disse, café, agricultura, indústria agroindustrial, né? Então, eles têm um foco de atuação, saúde, da Bahia, né? Um foco de atuação bastante específico. Vale a pena dizer que nós trabalhamos em comum acordo com a CETEC, a Secretaria, né, dos Institutos no Ministério da Educação, e eles fazem uma indicação prévia de que institutos estariam mais maduros para nós pré-selecionarmos. Já estamos em 9,
acho que a coisa vai progredir bastante aí nos próximos anos. Uhum. E como funcionam esses contratos? O contrato é o seguinte, nós temos dois modelos, né? O modelo geral é para as unidades de universidades e institutos privados e públicos, tipo, mas não ainda inclui os institutos federais que têm um contrato um pouco diferente em termos de prazos, etc. Então, no geral, nós fazemos uma chamada pública e os grupos se candidatam. O que é um grupo de pesquisa? É uma parte daquela instituição em que tem 10, 15, 20 pesquisadores que trabalham num tema bastante bem definido e que se propõem a ser uma unidade Embrapi. Eles se candidatam, nós aí pré-selecionamos, depois fazemos visitas e selecionamos finalmente. No caso dos institutos, das universidades e institutos públicos e privados sem fins lucrativos, esse primeiro contato é para uma perspectiva de 6 anos. Os institutos federais é uma perspectiva de 3 anos. Por que essa diferença? Porque para os institutos federais nós trabalhamos numa proporção Embrapi, empresa e instituto, mais favorecendo os institutos. Dado o fato de que os institutos são mais novos, portanto, eles ainda não têm a mesma experiência que tem, por exemplo, um instituto como a própria Embrapa, por exemplo, que tem uma unidade nossa, ou o Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo, tem 80 anos de existência. Então, nós fizemos essa pequena diferença, mas os 5 primeiros já estão passando para a segunda etapa de contrato, e aí eles entram no modelo original nosso, que é de 6 anos. Entendi. E a gente ainda não entende muito bem o que é inovação. Muitas vezes as pessoas confundem com invenção, né? O que seria, então, a inovação? Olha, a inovação, em princípio, é uma mudança de alguma coisa que existia para um quadro melhor, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado. Então, ele tem esse caráter de uma coisa nova, uma atividade nova, um produto novo. Ela pode ser uma mudança pequena, que a gente chama de incremental. Por exemplo, na indústria farmacêutica é muito comum um produto que era vendido como xarope passa a ser cápsula, isso tem um componente de inovação aí importante, né? Ou melhorar um determinado equipamento de um automóvel. Então, isso é chamado incremental. Tem a radical, que essa é uma coisa bem nova mesmo. Nós tivemos agora um dos exemplos, uma empresa encomendou para uma unidade nossa uma plataforma para acoplar ao celular que ela produz, que aquela empresa produz, para TV digital. Isso foi uma mudança, uma inovação, vamos dizer assim, uma inovação radical. Mas tem outras que eu acho que sou a única pessoa que usa esse termo, que eu chamo de breakthrough, quer dizer, ela quebrou alguma coisa de vez, como, por exemplo, o caso da internet, o caso do Google, né, o caso dos instrumentos de navegação, são mudanças muito grandes. Mas é curioso, né, que mostrou ali o Dr. Frey, que também houve mudanças desse tipo, assim, com a introdução de telescópio capaz de ver estrelas que não se via antes. É uma mudança enorme. Isso não gerou desemprego. Né? É um novo ponto de vista, né? Já a montagem de automóveis, como ele mostrou lá, está tudo, hoje, principalmente com robôs. Né? Isso são mudanças radicais e algumas são bem breakthrough mesmo. E o brasileiro é inovador? Qual que é a realidade Muito. brasileira? A garotada é muito criativa. Nós temos visto isso nas iniciativas de startups, nas escolas, nas universidades, nos institutos, quão criativos eles são, né? O que é preciso é dar oportunidade para esse pessoal
trabalhar na sua própria criatividade, mas são muito criativos. E a realidade do Brasil frente ao mercado internacional não é entre as mais vantajosas, né, em questão de inovação. Nós ainda não estamos no topo da lista. Né? Mas isso é muito curioso, porque é o seguinte, a maioria das unidades trabalha em temas chamados globais. Quais são eles? Em áreas de agricultura, alimentação, biodiversidade, petróleo e gás, não é? A internet das coisas e informática, etc. São globais. Mas nós temos tantos assuntos próprios que faz da globalização desses temas coisas aplicáveis no Brasil. Por exemplo, a agricultura. As máquinas agrícolas principais são feitas por várias empresas, né, internacionais, americanas e europeias, mas a máquina dele é feita por uma agricultura que é uma colheita só por ano, se não tiver nevada. Aqui não, as nossas máquinas elas têm que ser tropicalizadas, porque ela tem 2, 3 culturas por ano. Então essas empresas preferem fazer desenvolvimento dessas novidades aqui no Brasil. Saúde é a mesma coisa. O nosso padrão de saúde brasileiro não é exatamente igual ao da Noruega, não é? Então, nós temos nossas características que mesmo um tema global tem aplicabilidade própria aqui no Brasil. Não é sem razão que muitas das empresas que estão conosco são multinacionais, que veem vamos dizer, na estrutura de pesquisa brasileira e nas características do Brasil oportunidade de fazer grandes desenvolvimentos. Potencial, né? Então, nós temos muito potencial de inovação. Somos próprios para isso, né? Você tem coisas incríveis, né, que se faz aí com tão simples tecnologia. Por exemplo, você vai numa cidade, muitas cidades no Brasil tem, você para estacionar o carro é uma luta, porque tem que procurar alguém que está com as moedas. Então, os guris chegam, fazem um aplicativo, vendem para a prefeitura. Desemprega a gente, mas ao mesmo tempo você cria um novo mercado para quem criou esse tipo de dispositivo. Né? O dispositivo médico tem uma quantidade enorme. Foi por isso que o Ministério da Saúde entrou no modelo do contrato de gestão com a Embrapi. E a gente ainda pode crescer mais? Sim, senhora. Quando eu assumi lá na Embrapi, que está fazendo 3 anos agora, a imprensa queria saber o que dava para fazer. Eu falei, olha, dá para ter 1000 unidades em Embrapi. Eram 13 naquela época. 1000, sim. Por que 1000? Porque nós temos só nas engenharias, tem 5.000 grupos de pesquisa registrados no CNPq, em engenharia. Sem contar computação, sem contar toda a área médica e saúde, sem contar a agricultura, as ciências exatas e as biomédicas. Portanto, devemos ter aí pelo menos 15.000 grupos dos 38.000 que tem hoje. Pouco menos da metade são grupos que têm uma vocação tecnológica. Portanto, fazer 1000 não é difícil. Agora, para fazer 1000, nós precisamos ter pelo menos 5.000 empresas dispostas a trabalharem com essas unidades. Portanto, tem muito espaço para crescer. Então, o que falta são justamente essas empresas dispostas. O que falta é o que a gente está buscando fazer, atraindo mais empresas. Porque a Embrapi provou na prática que essa dificuldade que eu falei no começo da interação de universidade com segmento de pesquisa não existe se tiver um bom modelo. A Embrapi é prova disso. Eram 10 empresas em 2015, hoje são 402 em 3 anos. Os 3 anos de maior crise no Brasil. Eram 11 milhões, estamos em quase 900 milhões. Né? Eram 11 projetos, estamos em 555 projetos. Então, a empresa respondeu positivamente porque viu um modelo muito prático, ágil, sem burocracia, né, e flexível, porque inovação tem risco e requer flexibilidade. Isso é o que a gente oferece. As empresas não precisam conversar com a Embrapi. Ela conversa diretamente com a unidade, faz o contrato e nós cobrimos 1/3 não reembolsável de cada projeto.
A temática que foi discutida na mesa redonda que o senhor participou é trabalho, empregabilidade e tecnologias. Qual seria o papel da inovação nesse tripé? Ah, enorme, né? Você viu ali pela a fala do Dr. Frei que uma tecnologia acaba, às vezes, com alguns empregos, mas gera outros, né? E isso é o que nós estamos fazendo, além do fato de que muitos dos jovens que estão envolvidos nos projetos da Embrapi com as empresas estão criando as suas próprias empresas, startups, pequenas empresas, né? E microempresas que estão crescendo junto com essa oportunidade. Quer dizer, o que a Embrapi oferece, na verdade, para as indústrias é um grupo qualificado, competente em uma área bem determinada, financiados por nós, né? E que pode fazer o projeto com a indústria envolvendo seus estudantes e, portanto, dando espaço a que surjam novos empreendedores aí. Por fim, professor, qual a mensagem que o senhor deixa para quem atua nessa área da inovação, em especial na indústria, e que deseja talvez melhorar ou atuar ainda mais? Bom, a mensagem para todos que já estão é continuar crescendo. Essa avaliação última, eu mostrei ali alguns slides, né, como que os nossos consultores, né, nós somos muito pequenos, então a gente trabalha com consultores, analisaram os 5 polos, como que as indústrias que foram consultadas, do grau de satisfação delas com os projetos, tudo extremamente positivo. O que eu diria é as expectativas para os que ainda não são unidade Embrapi, né? Isso depende somente da gente fazer os arranjos certos com a CETEC do MEC, porque tem o financiamento vem deles para a Embrapi e nós passamos para as unidades. Uhum. E existe alguma fonte de informação ou que as pessoas possam... Tem o site da Embrapi, é muito procurado, é um site muito fácil e amigável, né? E lá dentro tem uma coisa que eu tentei trazer hoje, que foi o vídeo dos empresários. Dito pelos empresários o que eles acham do modelo Embrapi. Então, eu recomendo muito olharem esse vídeo. São 5 minutos extremamente esclarecedores. Ótimo. Muito obrigada pela participação, Nada. professor. Obrigado a vocês, obrigado à equipe aí toda. Obrigado. Eu sou Érica Vieira, do Instituto Federal Fluminense, e até a próxima RedeTech Entrevista.